Estamos de volta com o seu Esporte Diário aqui pela sua TV Diário. Muito obrigado a você de casa, você do trabalho, onde quer que você esteja assistindo a programação da TV Diário e aproveitando também para assistir o Esporte Diário. Nós estávamos falando sobre as Olimpíadas e vamos falar sobre dois assuntos importantes também que aconteceram no dia de ontem nas Olimpíadas, né? A vitória do raio Usain Bolt ganhou os 100 metros, ainda brincou, olhou pro o telão, foi correndo, olhando pro telão, dizendo assim: eu sou o cara. Eu vi da primeira prova, para ele se classificar para a semifinal, na primeira prova que ele fez o tempo necessário para ele poder se classificar, e na metade do caminho já olhou ele foi correndo olhando para o cara que estava em segundo lugar. E ontem, ele correndo, ele fez o quê? Ele correu o período que saiu mal, que ele tem uma saída péssima, mas a recuperação dele durante a prova, os 30 metros finais, parece que ele é um foguete, né? Os outros se esforçando, ele vai brincando, chega depois que ele passa o cara, o segundo colocado, ele já desacelera e já vai botando a mão no peito dizendo assim: eu sou o cara. E é realmente o cara, né? Será que o Bolt passou por um experimento da NASA? Ou... Não, é sem brincadeira, o cara é fantástico, né, bicho? E também a empatia que ele tem com o público. Quando ele entrou na prova, antes de ele entrar na prova, que ele entrou no ginásio, no estádio, que foi do Engenhão a prova, sim, quando ele entrou para ir para a raia de competição, parecia que era um time campeão do mundo, uma seleção, correto? Coisa que você deveria ouvir da seleção brasileira, você ouviu a torcida toda no estádio gritando o nome de Bolt. E o americano que falou que ia derrubá-lo, certo? Que falou que ia ganhar, quando o cara entrou foi uma vaia tremenda. Quando foi anunciado o nome do cara, parecia tipo assim, Brasil e Argentina, que a Argentina pega na bola, os caras vaiam demais. Foi o que aconteceu. E ele aproveitou a mídia, dançou, fez gesto. E depois foi de uma simpatia fantástica com qualquer um que chegou perto dele. As Olimpíadas no Rio tem tudo a ver com o Bolt, principalmente pelo carisma dele. Ele gosta, né, do Rio de Janeiro. Ele tem um carisma... Sem dúvida. Todas as Olimpíadas ele fazia uma interação com o público. E no Rio, ainda mais o brasileiro, tá em casa, que é bem né? receptivo. Tá em casa. E foi muito bacana, né? Ainda mais que vai ser a última Olimpíada do Bolt. Verdade. Então aproveitem para assistir mesmo. E um dos repórteres perguntou para ele assim: agora você se sente uma lenda? Né? Porque ele é o tricampeão, Luiz. Só Carl Lewis era bi naquela prova, mas já tinha parado também. Aí ele falou assim: lenda eu já era, eu só confirmei. Ainda brincou ainda, lenda eu já era. Agora eu só confirmei. E disse que não ia entregar as sapatilhas para ninguém, porque essa ele iria guardar de recordação. E o mais interessante é o seguinte, né? Teve um canal, né, que colocou alguns canais à vontade para que pudesse acompanhar várias provas, né, ao mesmo tempo. O cara foi lá e deu exclusiva pro cara. Aí você, mas ano passado ele esteve aqui, correu na praia, foi convidado, interagiu com o canal. Então é diferente, né, irmão? Diferente, entendeu? E fez uma corrida fantástica. Apesar, como eu falei, da largada dele é horrível, mas só que ele é brincadeira correndo e os outros têm que tirar o chapéu, tirar o chapéu, tirar a sapatilha, tirar qualquer coisa para ele. O importante é o resultado final, né? Então, sem dúvida. Se ele começar mal e depois, né, conseguir mudar esse quadro, é verdade. É o que importa. E também uma novidade também foi as medalhas de prata e a medalha de bronze na ginástica olímpica, no solo, né, do Diego Hipólito. No solo? No solo. No solo. Não foi no solo. Né? Não foi no solo, nosso cinegrafista, mas conseguiu uma medalha de prata em duas Olimpíadas. Ele chegou como favorito. Uma, ele caiu de bumbum no chão e a outra, ele caiu de cara no chão. E no Brasil, como todo mundo achava que ele já estava acabado, o Diego Hipólito foi lá e ficou com a prata. Né? Parabéns pela persistência. E na entrevista ele também disse o seguinte: se você acredita num sonho, seja em qualquer área, se você acredita em batalhar por ele, você acaba conseguindo.
Importantíssimo. O Diego Hipólito, já pelas essas palavras aí, seria um bom palestrante, né? Não é? Já começou bem, né? Começou bem, né? Ele é mais ou menos da mesma geração da Daniele, né? Sim, são irmãos, né? É. Não, a Daniele e, na verdade, a Daiane, melhor dizendo. A Daniele Hipólito, mas também tinha a Daiane, que já se aposentou. Já se aposentou, Infelizmente, antes das Olimpíadas, porque ela merecia também lutar pelo ouro, né? Sem dúvida, merecia. São aqueles ícones, né, do esporte brasileiro, né? Já pelo tempo que estão competindo nos esportes considerados coletivos, olímpicos também, né? Ginástica artística e tudo mais. Agora vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar sobre a bolinha rolando, batendo na rede. Vamos falar sobre a Série A. O Flamengo jogando no sábado acabou sendo derrotado pelo Sport por 1-0. Houve choradeira por parte do Flamengo mais uma vez, dizendo que a arbitragem não está sendo muito conivente ou, pelo menos, né, ajudando como deveria marcar algumas situações a favor da equipe da Gávea. O Flamengo perdeu por 1-0 e o técnico Zé Ricardo já disse o seguinte, da possibilidade do Diego fazer a sua estreia na partida contra o Grêmio, né? A partida contra o Grêmio lá no Mané Garrincha, o Diego fazendo a sua estreia já que é mando do Flamengo. O Grêmio que ontem deu uma cacetada no Corinthians 3-0, né? E, né, fazendo com que o Flamengo ficasse em sexto lugar, perdendo a vaga no G4, mas pelo menos ali próximo, numa situação de ainda, né, próximo dali dos 4 primeiros da competição. O Flamengo fez até uma partida boa, né, relativamente, mas enfrentou um adversário que vinha de um bom momento, que era o Sport. E lá na Ilha do Retiro é dose, meu irmão. Não foi nem na ilha esse jogo, foi na Arena Pernambuco. Na Arena Pernambuco, é verdade, desculpa. Mas o que acontece, mesmo sendo, né, fora do estádio original do Sport, que era do Retiro, onde o Sport ainda é mais forte, o Sport já vinha de bons resultados, chegou a sexto jogo sem perder, e o Flamengo vinha de 6 jogos consecutivos também sem perder. Então, mediu forças, né? Um jogo de medir forças. E acontece, né? Eu não considero um resultado ruim pro Flamengo perder fora de casa. Tem gente que o Sport. Não, gente, o Sport é um clube também bem tradicional, né, no futebol brasileiro. Então, é um resultado considerado até, de certa forma, normal pelo momento do Sport e por ser fora de casa. Tem que analisar isso também. E saiu do G4, mas acredito que o Flamengo tem total possibilidade de retornar ao G4, principalmente pelas boas atuações. Não jogou mal com o Sport. O Sport que conseguiu fazer uma boa partida e assim vencer. Inclusive, na minha opinião, ali até que foi uma falha no meio de campo, né? O gol já até passou, né? O Ilharão acabou perdendo a bola no meio de campo. Dizem até que foi falta, não achei falta. E aí a bola acabou para o Edmilson, que entrou no lugar do Diego Souza, que saiu machucado. Agora vamos falar sobre o Fluminense. Fluminense que ganhou de 1-0 do América, ou de 1-0 do lanterna da competição, o Dourado, né, fez o gol, desencantou o Dourado, fez um golaço, realmente fez um gol muito bonito, né, pelo Fluminense. O Fluminense conseguiu uma vitória importante para as pretensões de ficar ali e tentar chegar à tão sonhada vaga também da Libertadores. Sim, Ailton. Ficou claro, né, que o time do América Mineiro caminha passos largos. Passos largos, como diria meu irmão, virtual rebaixado. Virtual rebaixado. O América Mineiro realmente é nítido que o clube não consegue medir força. A gente estava falando de medir força do Flamengo com o Sport. Só jogou um time nesse jogo no final de semana. Só deu o Fluminense o tempo todo. O Fluminense poderia ter feito uma goleada de uma forma muito fácil, perdeu muitos gols, inclusive o próprio Dourado perdeu um gol no finalzinho, poderia ter feito 2-0 tranquilamente, mas acabou fazendo um belíssimo gol e mesmo assim veio a vitória do Fluminense, que é o que importa no momento. Mas sobre perder gols e também ter um pouco de ansiedade, que em vários momentos o Fluminense também teve muita ansiedade, chutou algumas bolas que, na minha opinião, poderia ter feito jogadas mais trabalhadas. Mostra a imaturidade, né, de um time que ainda tem muitos jovens. Então, o torcedor do Fluminense não cria tantas expectativas assim relacionado ao time nessa competição. Eu até acho que o torcedor vem observando isso mesmo, né, de o Fluminense ficar ali no meio da tabela,
chegar um pouco mais perto do G4, quem sabe até conseguir uma vaga na Libertadores, mas quem sabe não ter isso como garantido, porque as possibilidades do Fluminense nessa temporada, de acordo com o time que foi montado, são essas aí. E o Fluminense, né? O Fluminense que agora, né, perdeu dois jogadores importantes para o próximo jogo, né, contra o Santa Cruz. E a sorte do Fluminense também que pegou, assim, tipo, 2 times que estão lá embaixo. Que pegou o América e agora pega o Santa Cruz. Tem chance de fazer os 6 pontos. Claro, de jogar contra o Santa Cruz também é complicado. Muito complicado. Né? Jogando lá no Curuzu é bem complicado. Lá no Curuzu é muito complicado. Mas mesmo assim, não vem bem na curva. Começou muito bem o campeonato. O Santa Cruz começou muito bem, ganhando as 3 primeiras partidas, pegando, como se diz na gíria, o elevador, mas depois o elevador emperrou numa situação que não sobe nem desce. Quer dizer, não sobe mais, ficou ali e já só descendo, que os outros acabaram ultrapassando. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo perdeu o treinador, o Ricardo Gomes foi para o São Paulo, o adversário do Botafogo no final de semana, o Jair Ventura, que é o filho de Jairzinho, que era o auxiliar técnico do Ricardo Gomes, comandou a equipe e no finalzinho o Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima por 1-0, saiu da zona de rebaixamento. O problema do Botafogo é que ele parece aquele time ioiô, ganha uma, perde uma e volta para a zona de rebaixamento e não dá tranquilidade suficiente para o seu torcedor, porque o torcedor do Botafogo fica apreensivo. Por quê? Porque o time não consegue uma sequência de jogos para que possa vencer 2 partidas, 3 partidas seguidas, o que dá uma tranquilidade para ficar de vez fora da zona de rebaixamento. Ganha uma, perde uma, ganha uma, perde uma, e aí acaba toda hora oscilando e ficando na zona de rebaixamento. Não sei, né? E a gente falava aqui que poderia ser o último jogo do Ricardo Gomes como treinador do Botafogo. Saiu antes do jogo contra o São Paulo, mas pelo menos o time mostrou, né, determinação, talvez até pelo fato de ter perdido o treinador para o adversário, jogou com muita determinação e Sassá foi o salvador da pátria. O Botafogo é um time imprevisível, né? Meu pai botafoguense ficou feliz da vida no Dia dos Pais, ainda viu a vitória do Botafogo. Presentão, hein? Já que você não deu um presente para ele, o Botafogo presenteou. Combinei isso com o Botafogo. Ah, tá certo. Mas uma partida que o São Paulo, principalmente na segunda etapa, que eu assisti mais no segundo tempo, o São Paulo dominou o segundo tempo inteiro, pressionou o Botafogo o tempo inteiro, mas é aquela famosa frase que é até do Muricy Ramalho, né? A bola pune. Você não faz o gol e aí depois acaba levando, e foi exatamente o que aconteceu. Eu gosto desses jogos assim, que você tem uma surpresa, assim, um time que consegue vencer dessa forma no finalzinho, quando ninguém menos espera. Pô, já está quase no apito final, né? Que é aquela situação que você acredita que não vai dar mais, não vai ter mais nada. Aí muita gente já está até saindo do estádio, né? Ainda mais fora de casa, foi uma vitória muito importante para o Botafogo. Vencer o São Paulo no Morumbi realmente é um feito que não é fácil. E agora o Botafogo está com 23 pontos, respira um pouco ali na zona do rebaixamento, que você tem ali na cola o Figueirense com 21 e o Coritiba, que é o primeiro time fora, com 22. Olha, amigos, onde está o Internacional, 15º colocado, com 22 pontos. É verdade. E o Cruzeiro, rapaz. O Cruzeiro que está numa situação realmente está também na zona de abaixamento. O Cruzeiro que ontem empatou em 2-2, botou 1-0, tomou a virada, né? Começou muito mal o campeonato. Começou muito mal e continua muito mal no campeonato o time do Cruzeiro. Outro jogo também que interessou também, né, que ficou ali entre os quem está buscando vaga para a Libertadores, foi a vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro por 3-0. O Santos que deu uma freada no Atlético, que vinha num crescente, e deu uma freada no Atlético. Deu uma freada no Atlético Mineiro, time que vinha, né, numa projeção muito grande. Agora, eu vou falar uma coisa com todo respeito ao torcedor de São Paulo. Se eu fosse torcedor de São Paulo, eu mandava uma carta que uniforme horroroso. Bem lembrado. Horroroso o uniforme do São Paulo no jogo contra a equipe do Botafogo. Amarelo. Não, eu vou dizer uma coisa, com todo respeito. Se você é torcedor do São Paulo, ou você
torcedor brasileiro que conhece de futebol, você chega, se o time do São Paulo tirar o escudo, entra no campo com aquela camisa ali, você ia dizer que é quem? Não, eu quando liguei a televisão, né, tinha esquecido realmente do jogo do Botafogo São Paulo, porque Dia dos Pais, né, correria toda. Quando eu liguei, eu falei, que time é esse amarelo aí? Uma pelada? Eu não sei. Não é a pelada da TV Diário. Não foi. Até porque os coletes lá... Horroroso. Horroroso. Só não é pior do que os coletes da pelada. É verdade. Pior que a cabine. Estou falando, pior que a cabine do Bragantino. Não, pior. Professor William que esteve aqui, pior do que o time de coração do William, que é o Itapipoca. Itapipoca? Itapipoca. Falando de uniformes feios, né? Me cobrem amanhã, vou trazer aqui, vou botar aqui na produção, um uniforme horroroso que o Brasiliense uma vez fez. É verdade. Eu lembro. Você lembra disso? Eu lembro. Olha, o Brasiliense que inclusive tem uns feitos, né, excepcionais. O dono do time também. Gente boa mesmo, o dono do time. É verdade. Faz uns concursos aí de musas, né? É verdade. Um negócio bem polêmico. Aí tá vendo aí? Também sabe das histórias, né? Depois diz que sou eu que fico vendo futebol americano, né? Vendo futebol americano, né? Vendo futebol americano feminino de lingerie, né? Vamos dar uma parada pro próximo bloco e já voltamos com muito mais. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, falar da Série C, também da Série D. Tem vitória, tem derrota do Macaé e vitória do Volta Redonda na competição. Um instante só e já voltamos.